Há histórias que a gente passa a vida inteira tentando evitar, como se ignorar fosse o suficiente para não reviver o que aconteceu. Mas algumas memórias insistem em voltar, principalmente aquelas que não são nossas, aquelas que chegam pelas mãos de alguém que confiamos. Este relato é sobre o meu primo, e eu estou apenas repetindo o que ele viveu naquela madrugada que mudou tudo. Era uma daquelas semanas em que o corpo pesa mais do que deveria e a mente parece andar arrastando corrente. Eu tinha acabado de deitar, tentando pegar no sono, quando senti aquele silêncio estranho na casa. Um silêncio que não repousa. Observa. Olhei para o teto por longos minutos até que o celular vibrou ao lado da cama. 3:17. O nome dele brilhando na tela como um aviso. Meu primo nunca foi de ligar tarde, nem quando bebia, nem quando precisava de ajuda. Ele sempre foi daquele tipo que resolvia tudo sozinho. Por isso, quando atendi, já sabia que algo estava errado. Mas nada, absolutamente nada, me preparou para a respiração dele do outro lado da linha. Era como ouvir alguém tentando falar enquanto se escondia da própria morte. E foi assim que tudo começou. Antes de continuar o que meu primo me contou naquela noite, preciso que você faça uma coisa simples, mas importante. Histórias como essa não são fáceis de compartilhar. Elas mexem com a gente, bagunçam o que acreditamos ser seguro e às vezes deixam marcas que duram por anos. Então, antes que a coisa fique ainda mais pesada, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta aí embaixo de qual cidade você está ouvindo este relato. Isso ajuda a espalhar histórias como a dele, histórias que muita gente vive, mas poucos têm coragem de contar. Dito isso, preciso te situar no que estava acontecendo naquela semana. Eu e meu primo sempre fomos próximos, mas fazia meses que não nos falávamos direito. Ele tinha arrumado um trabalho novo, desses que exige turno de madrugada, longas viagens e muita solidão dentro de um carro. Não era o tipo de emprego que eu escolheria, mas ele dizia que precisava do dinheiro. Quando ele me ligou às 3:17, eu não sabia que ele estava no meio de uma dessas viagens. Não sabia que ele já estava acordado há horas, lutando para não dormir ao volante. Muito menos sabia que minutos antes de me ligar, ele tinha visto algo na estrada que jamais deveria ter visto. E agora eu vou te contar exatamente o que ele relatou. Meu primo começou a falar tão rápido que, por alguns segundos, eu mal conseguia entender o que ele dizia. A voz dele falhava, como se estivesse tentando engolir o próprio pânico antes que ele vazasse pelo telefone. Eu pedi para ele respirar fundo, mas cada vez que ele puxava o ar, parecia que a garganta arranhava. Ele estava nervoso. Não o nervoso de quem passou por um susto comum, mas o nervoso de quem sabe que algo está muito errado e não sabe como lidar. A primeira coisa que ele disse foi: "Cara, tem alguma coisa na estrada." Não era um animal, nem uma pessoa pedindo ajuda. Pelo menos, não do jeito que ele descreveu. Meu primo trabalhava fazendo entregas entre cidades pequenas, rotas escuras, trechos de mata fechada, quilômetros sem postos, casas ou qualquer sinal de vida. Era um trabalho solitário e ele sempre dizia que o único som que o acompanhava era o barulho dos pneus no asfalto. Naquela noite, chovia fraco. Uma garoa insistente, como se o céu estivesse pingando aos poucos em cima do mundo inteiro. O para-brisa tremia com cada gota e o limpador fazia o mesmo movimento automático. Vai, volta, vai, volta. Um metrônomo cego segurando o pouco de lucidez que restava. Ele contou que eram mais ou menos 3 da manhã quando entrou num trecho completamente isolado da rodovia. Ali, o sinal do celular caía, a luz dos postes desaparecia e a única garantia de não desviar da pista era o farol do próprio carro. Ele dirigia devagar, com medo de cochilar, quando percebeu que algo no acostamento parecia estar parado. "Eu pensei que fosse um carro quebrado", ele disse, "ou alguém precisando de ajuda. Mas não tinha pisca-alerta, não tinha nada iluminando. Só uma forma.
Perguntei que tipo de forma. Ele ficou em silêncio alguns segundos antes de responder. Parecia uma pessoa, mas não se mexia, nem 1 centímetro. A figura estava imóvel, como se estivesse plantada no chão. Não fazia menção de acenar, de pedir ajuda, de reagir ao carro se aproximando. Estava de costas, encharcada pela chuva fraca, com a cabeça levemente inclinada para o lado, como quem escuta algo distante. Meu primo reduziu a velocidade de forma quase instintiva. Ninguém deixaria uma pessoa sozinha no meio da estrada àquela hora, ainda mais em um trecho tão deserto. Mas ele também disse que sentiu um arrepio desconfortável, como quando você olha para algo que o seu cérebro entende, mas o corpo diz para manter distância. Quando ele passou a uns 10 metros da figura, algo dentro dele mandou acelerar. Não era lógico, não era racional. Era puro instinto. O mesmo instinto que avisa quando a sombra de alguém atrás de você está perto demais. Mas ele não acelerou. Ele tentou ser humano, tentou pensar direito. Então respirou fundo, ligou o pisca-alerta e encostou o carro a alguns metros à frente da pessoa. Desligou o motor, respirou de novo e aí fez o que eu teria feito no lugar dele. Abriu levemente o vidro para perguntar se estava tudo bem. A figura, porém, não respondeu. Ela não virou, não moveu a cabeça, não reagiu à voz dele chamando 2 vezes. Só ficou ali, parada, com a chuva escorrendo pelas roupas escuras. Foi aí que meu primo decidiu descer do carro. Ele disse que ainda hoje não entende por quê. Talvez fosse culpa, talvez fosse medo de deixar alguém ali, talvez fosse só burrice, mas ele abriu a porta, pisou no asfalto molhado e foi até a pessoa. Cada passo ecoava mais alto do que a chuva. E quanto mais ele se aproximava, mais percebia que algo não estava certo. A roupa estava velha, rasgada em alguns pontos, mas não parecia roupa de morador de rua. Parecia antiga demais, como se tivesse sido esquecida ali por décadas. A postura da figura também era estranha, rígida, travada, como se estivesse congelada em uma posição específica. A 3 metros de distância, meu primo parou. "Moça, tá tudo bem?" Ele insistiu. Nada. Ele quase tocou no ombro dela. Mas antes que conseguisse, a figura mexeu a cabeça. Devagar. Não como alguém reagindo a um estímulo, mas como algo que estava sendo guiado, empurrado por uma força invisível. Foi nesse momento que ele percebeu algo que arrepiou meu corpo inteiro quando ouvi. A figura não tinha sombra. O farol do carro estava diretamente apontado para ela. O corpo dela estava iluminado pela luz. Mas atrás, nada. Nem contorno, nem reflexo, nem marca no chão molhado. E naquele instante, a figura virou o rosto. Não para ele, não para o carro, mas para o meio da pista vazia, olhando para um ponto que não existia. Foi aí que meu primo percebeu que aquilo não era alguém pedindo ajuda. Era alguém esperando algo, e esse algo, segundo ele, estava prestes a chegar. Meu primo disse que quando aquela figura virou o rosto para o vazio, o ar ficou tão pesado que parecia que a noite tinha parado para observar. Não havia vento, não havia barulho dos bichos do mato, nem mesmo o som repetitivo da chuva parecia o mesmo. Era como se tudo ao redor tivesse sido colocado em suspensão, como se a estrada, por alguns segundos, segurasse a respiração junto com ele. Ele ficou parado, completamente imóvel, observando a figura inclinada, aquela cabeça pálida e molhada, virada para um ponto inexistente na pista. Ele me contou que tentou chamar de novo, mas a própria voz não saiu. Era como se a garganta tivesse travado. Não era medo, era algo mais profundo, mais primitivo. Uma sensação de que, se ele fizesse qualquer barulho, chamaria alguma coisa que não deveria ouvir. Não fazia sentido, ele repetia. Nada daquilo fazia sentido. A figura respirava. Ele não sabia dizer. O corpo não tremia de frio, não oscilava, não fazia nenhum movimento humano típico. A roupa encharcada grudava nas costas dela como um pano velho pendurado num espantalho.
E foi aí que ele percebeu um segundo detalhe que até então tinha passado batido. Não havia marcas de pegadas ao redor dela. O chão estava molhado, enlameado, mas não havia nenhum rastro indicando que ela tinha caminhado até ali. Parecia ter sido colocada naquele ponto direto do nada. Meu primo recuou um passo. Foi nesse exato momento que a figura mexeu o braço pela primeira vez. Não foi um movimento natural. Não foi como alguém esticando o braço, nem como alguém chamando ajuda. Foi um puxão seco, como um boneco sendo sacudido por fios invisíveis. O braço desceu em um ângulo estranho, quase doloroso de se ver, e a mão abriu apenas um pouco, o suficiente para deixar os dedos apontados para a curva da estrada, alguns metros adiante. Ela estava mostrando alguma coisa. Foi o que meu primo me disse. Mas ele não sabia o quê, e nem queria saber. Ele começou a recuar lentamente em direção ao carro, sem tirar os olhos da figura. A sensação de estar sendo observado nesse meio tempo foi ficando tão insuportável que ele disse que a nuca queimava, como se alguém soprasse ali de propósito. A chuva aumentou um pouco, criando uma cortina de água que deixava tudo ainda mais turvo e distorcido. Quando ele colocou a mão na maçaneta da porta do carro, ouviu algo. Primeiro, ele achou que era o barulho do motor de um caminhão vindo de longe. Mas não era. Era baixo demais, constante demais. Um som grave, como um ronco abafado, misturado com alguma coisa arrastando pelo asfalto. Parecia rodas. Mas não eram rodas de carro. O som era irregular, como se algo estivesse sendo puxado, não dirigido. Meu primo apertou os olhos tentando enxergar mais adiante, naquela escuridão profunda da estrada. Foi então que a figura fez outro movimento, um movimento ainda mais impossível. Ela inclinou a cabeça, para trás, não para cima, não para o lado, para trás, de um jeito que nenhuma coluna humana poderia permitir. A cabeça caiu até quase tocar a nuca, e mesmo assim, ela continuava apontando para a curva como se dissesse: olhe. A chuva bateu com mais força na lataria do carro. O som das rodas se aproximava, ficando mais e mais claro. Meu primo, contra todo o bom senso, virou os olhos para acompanhar a direção que a figura indicava. No início, ele não viu nada, só o reflexo distorcido dos faróis do próprio carro iluminando o asfalto molhado. Mas, conforme a coisa se aproximava, ele percebeu um brilho estranho refletindo na pista. Era um brilho metálico, como algo girando, mas sem luz própria. Pensei que fosse um carrinho daqueles de obra, tipo um reboque, ele disse. Mas não era, porque o som não era de metal batendo, era de carne raspando. Foi então que ele viu. Algo estava vindo pela estrada, algo grande, baixo, arrastado, como se tivesse peso demais para ser carregado. Ele não conseguiu distinguir completamente o formato. Parecia um corpo, ou vários corpos juntos, puxados por alguma coisa que permanecia escondida, logo fora do alcance da luz. E quanto mais aquela massa se aproximava, mais a figura à sua frente começava a tremer. Não de frio, mas como se estivesse reagindo à presença daquilo, como se estivesse sendo ativada. Meu primo entrou no carro num salto. Quando bateu a porta, a figura finalmente virou o rosto na direção dele. E foi só aí que ele percebeu que não havia olhos. Apenas 2 buracos fundos e negros. E mesmo sem olhos, ele soube que ela estava olhando diretamente para ele. Foi nesse momento, com a massa arrastada chegando cada vez mais perto, que ele tentou dar partida. Mas a chave girou. E o carro não ligou. A figura inclinou o corpo. A massa na estrada parou. E meu primo disse que naquele instante teve certeza absoluta. Ele não estava sozinho dentro do carro. Meu primo disse que, quando a chave falhou na ignição pela primeira vez, ele sentiu algo no ar mudar. Era como se o interior do carro tivesse ficado menor, mais apertado, como se o espaço ao seu redor estivesse sendo comprimido por mãos invisíveis.
A respiração dele ficou curta e o som da chuva, que antes era constante e irritante, começou a sumir, como se estivesse sendo abafado por alguma coisa dentro do veículo. Ele tentou girar a chave novamente. Nada. A terceira tentativa fez o painel piscar por meio segundo antes de morrer de novo. Foi aí que eu percebi que não era o carro, ele me disse. Era outra coisa. O som da massa arrastada na estrada parou completamente. A figura imóvel no acostamento agora tremia, como se estivesse sendo puxada por fios internos, como se tivesse vida apenas o suficiente para esperar o momento certo de agir. A cabeça dela, ainda inclinada para trás, parecia trincar sob a chuva, e meu primo jurou que viu a pele se mover, como se algo por baixo estivesse pressionando para sair. Foi aí que ele sentiu. Primeiro, um frio súbito no banco de trás. Não o frio comum de janela aberta ou ar-condicionado. Era um frio denso, úmido, que parecia subir pelas costas, como as mãos de alguém que acabou de sair de dentro d'água. Aquele tipo de frio que não arrepia, paralisa. Eu não quis olhar, ele disse, mas eu senti. Juro por Deus que eu senti. Ele me contou que fechou os olhos por um segundo, tentando respirar fundo, tentando controlar o tremor nas mãos. Mas então algo tocou o ombro dele. Não foi um toque rápido nem violento. Foi leve, paciente. Um toque de alguém que sabe exatamente o que está fazendo e que não precisa de pressa. Meu primo travou. Eu fiquei duro. Eu não conseguia me mexer. Não era medo. Parecia que meu corpo tinha sido desligado. O toque deslizou do ombro para o pescoço, subindo devagar, dedo por dedo, como se estivesse reconhecendo o formato dele. Ele disse que a textura era errada. Não parecia pele, não parecia carne. Parecia algo murcho, algo sem consistência, como se uma mão vazia o tocasse. Um saco de pele sem estrutura. Quando finalmente encontrou forças para virar a cabeça, ele só conseguiu mover o rosto o suficiente para ver, pelo canto do olho, o reflexo do vidro lateral. E o que ele viu não deveria estar ali. Havia um rosto atrás dele. Mas não era um rosto humano. Era como se tivessem moldado uma face usando cera derretida. Nada tinha formato definido. As bochechas eram fundas demais, o nariz era apenas um amontoado de carne escura e a boca era uma linha fina e rachada que se abria e fechava sem som, como um peixe agonizando. Não havia olhos, apenas 2 buracos fundos, iguais aos da figura na estrada. E quando meu primo respirou fundo, a criatura respirou com ele, no mesmo ritmo, como se estivesse copiando a respiração dele. Foi aí que a janela ao lado dele embaçou, mas o vapor não vinha da respiração dele. 2 marcas de algo quente apareceram no vidro, como se algo tivesse soprado bem ali, a centímetros do rosto dele. O ar ficou pesado, úmido, e uma gota escura escorreu no vidro. Uma gota grossa, quase preta, como sangue velho. Meu primo soltou um grito silencioso. Ele tentou girar a chave mais uma vez. E dessa vez, o carro finalmente reagiu. O motor engasgou, tossiu, chiou como se estivesse acordando de um pesadelo próprio. A criatura atrás dele parou por um segundo, inclinando a cabeça, como se estivesse ouvindo o carro respirar. Então, o motor pegou. Na fração de segundo seguinte, aquilo, seja lá o que fosse, desapareceu. Não correu, não pulou, não fugiu. Sumiu, como se fosse feito de fumaça. Meu primo acelerou com tanta força que os pneus derraparam no asfalto molhado. O carro quase saiu da pista, mas ele conseguiu compensar, com os olhos marejando e as mãos tremendo no volante. Foi quando olhou pelo retrovisor. A figura da estrada não estava mais no acostamento. Ela estava no meio da pista, de frente para ele. E dessa vez, sorrindo. Ele pisou fundo no acelerador, mas a imagem dela crescendo no retrovisor ficou gravada na mente dele como uma cicatriz.
E enquanto fugia, a sensação de que algo ainda estava com ele dentro do carro não desapareceu. Porque, segundo ele, mesmo depois de quilômetros, mesmo depois de entrar em outra cidade, o banco de trás continuava gelado. E aquela respiração continuava acompanhando a dele. Meu primo entrou na cidade como quem invade um abrigo em chamas. O carro avançava pelas ruas vazias, asfalto ainda úmido da chuva que tinha parado faz poucos minutos. Mesmo assim, a sensação dentro do veículo não mudava. O frio continuava grudado no banco de trás, firme como uma presença que se recusa a ir embora. Ele disse que, ao chegar às primeiras casas, pensou que enfim estaria seguro. Luzes acesas, sombras humanas atrás das janelas, um cachorro latindo ao longe. Coisas normais, coisas reais. Mas, segundo ele, nada daquilo o reconfortou. Pelo contrário, quanto mais ele entrava na cidade, mais percebia que ela parecia diferente. As pessoas, Léo, elas me olhavam de um jeito estranho, como se já soubessem. Ele passou em frente a um bar pequeno, desses que ficam abertos até tarde, sempre com 2 ou 3 bêbados na porta discutindo futebol. Naquela noite, os homens pararam de falar quando o carro dele passou. Ficaram imóveis, olhando fixamente para o veículo, os rostos tensos, sem expressão. Um deles chegou a recuar um passo, como se visse algo atrás do carro, não dentro, mas seguindo na rua. Foi aí que meu primo percebeu. Ninguém olhava diretamente para ele. Todos desviavam o olhar do banco traseiro. Ele dobrou a esquina, apressado, tentando ignorar o incômodo crescente. Dirigiu até o posto de gasolina da Praça Central, onde sabia que sempre havia alguém no turno da madrugada. O frentista era um senhor de quase 70 anos, conhecido por conversar com todos. Mas quando meu primo estacionou, o frentista congelou. Não chegou perto, nem acenou. Apenas encostou na parede, imóvel, com a boca entreaberta. "Moço", meu primo chamou, baixando o vidro. Mas o frentista levantou a mão rapidamente, mandando-o parar. Um gesto firme, desesperado. Seu primo insistiu. "Preciso de ajuda. Acho que tem alguém seguindo o meu carro." O velho balançou a cabeça. Não de negação, de pavor. E então disse algo que deixou meu primo sem chão. "Não desça e não olhe para trás." Meu primo gelou. Ele sentiu a garganta fechar, porque naquele exato instante, algo tocou a parte de trás do banco do motorista. Um toque lento, deslizante, como se uma mão estivesse apenas se posicionando. O frentista começou a fazer o sinal da cruz sem tirar os olhos do carro. "Vai embora", ele sussurrou, "e não pare mais nessa cidade. Nunca pare aqui de madrugada." Meu primo colocou o carro em marcha lenta, mesmo sem entender totalmente, e começou a se afastar do posto. O frentista recuou até desaparecer atrás da porta de vidro. A sensação dentro do carro ficou ainda pior. Ele me contou que tentou manter a respiração controlada, mas cada vez que inspirava, sentia aquele ar gelado deslizando pelo pescoço. O cheiro também tinha mudado. Um odor úmido, como roupa guardada por anos, misturado com algo metálico. Talvez sangue, talvez ferrugem. Quando chegou à avenida principal, finalmente criou coragem de falar. Não olhar, mas falar. "Eu sei que você está aí", ele disse com a voz trêmula. "Por favor, vá embora." O silêncio foi imediato. E então, atrás dele, algo inspirou forte. Foi um som horrível, como o ar passando por uma garganta que não está acostumada a respirar. Meu primo quase perdeu o controle do carro. Ele virou à esquerda, desesperado, indo em direção à saída da cidade. As casas começaram a ficar mais espaçadas, as luzes mais raras. Quanto mais escuro ficava, mais a presença no carro parecia crescer. Foi quando ele viu, no fim da rua, parada no meio da pista, a figura da estrada, a mesma, as roupas encharcadas, o corpo rígido, o rosto deformado, agora mais perto, agora nitidamente sorrindo. Meu primo freou bruscamente.
O carro derrapou, girou meio metro e o motor quase morreu outra vez. A figura não se moveu, não piscou, não respirou, só estava lá, esperando. Meu primo engatou a marcha ré, mas antes que pudesse acelerar, ouviu algo atrás dele. Um segundo sorriso, mais baixo, mais próximo, dentro do carro. E pela primeira vez, ele entendeu que não estava lidando com apenas uma presença. A estrada tinha trazido a primeira, a cidade tinha chamado a segunda. E o banco de trás parecia abrigar algo ainda mais antigo, mais pesado, mais doente do que todos eles. Foi ali, parado entre a figura na frente e a coisa atrás, que ele soube. Não havia mais caminho seguro, e a única saída seria enfrentar o que estavam seguindo desde a estrada, seja lá quantos eles fossem. Meu primo estava encurralado. A figura parada no meio da rua o impedia de avançar. A coisa no banco de trás impedia qualquer tentativa de fuga. E o silêncio. O silêncio parecia vibrar, como se a própria madrugada estivesse esperando o próximo movimento dele. Ele me contou que naquele instante teve certeza absoluta de que ia morrer ali. Não era um medo comum, era uma convicção, uma certeza profunda, visceral, de que ele havia cruzado uma fronteira invisível na estrada e agora estava preso do lado errado da noite. A figura à frente inclinou a cabeça novamente, daquele jeito antinatural que ele jamais esqueceu. E como se respondesse a ela, a presença no banco traseiro aproximou o rosto do dele. Ele sentiu o ar mudar, sentiu o cheiro pútrido se intensificar e percebeu que a criatura estava apenas observando, como se estivesse esperando a permissão da figura lá fora. Foi então que algo completamente inesperado aconteceu. A figura ergueu o braço, não apontando para a curva da estrada como antes, mas apontando para o próprio peito. O gesto era lento, pesado e parecia impor uma ordem que a criatura dentro do carro entendeu imediatamente. O frio nas costas do meu primo diminuiu, a respiração atrás dele cessou e a criatura recuou como um animal repreendido. Um segundo depois, ele sentiu o carro balançar. Não foi um impacto forte, foi algo sutil, como se alguém tivesse se apoiado na lataria. O farol iluminou um movimento, outro corpo, outra figura, surgindo ao lado do carro, arrastando-se para perto da janela do passageiro. Só que essa estava diferente. Essa parecia ter sido atropelada. O rosto era torto, esmagado contra o crânio, com a mandíbula deslocada e a pele pendendo como pano molhado. As roupas estavam rasgadas, sujas de terra e as pernas quebradas em ângulos impossíveis. Ela encostou a mão no vidro, deixando um rastro escuro e viscoso que escorreu lentamente. E sorriu. Ou tentou sorrir. O primo começou a tremer. Ele disse que sentiu o coração bater tão forte que parecia estar tentando escapar do peito. Tentou engatar ré de novo, mas o carro não respondia. A marcha simplesmente não entrava, como se estivesse bloqueada por uma força invisível. Foi aí que tudo mudou. A figura da estrada, a primeira, ergueu o rosto para o céu. E então, pela primeira vez, soltou um som. Não era um grito, não era uma fala, era um lamento profundo, arrastado, que ecoou pela rua vazia como se estivesse vindo debaixo da terra. Um lamento tão grave que fez o vidro do carro tremer. As outras criaturas responderam. A do banco traseiro respirou forte, enchendo o carro com aquele cheiro de morte. A figura esmagada ao lado da janela começou a bater a cabeça no vidro, ritmadamente, como se tentasse entrar. E vindo de longe, talvez do fim da avenida, talvez de algum beco escuro, outras vozes começaram a surgir. Choros, rangidos, sussurros. A cidade inteira parecia despertar. O pior, parecia lembrar. Meu primo gritou comigo no telefone enquanto tudo isso acontecia. Desesperado, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer. E foi então que ele teve uma ideia tão irracional que só o desespero poderia justificar. Ele fechou os olhos,
respirou fundo. Engatou a primeira marcha à força, empurrando o câmbio até ouvir um estalo metálico. O carro obedeceu. Ele acelerou com tudo, mirando diretamente para a figura parada na frente. Não era coragem, era sobrevivência. Ele me disse que, naquele momento, entendeu que ficar parado significava morrer. Ou pior, a figura não se moveu, não saiu da frente, não ergueu os braços. Ela apenas observou. No instante em que o carro estava prestes a atingi-la, todos os sons cessaram. A cidade inteira ficou muda. A chuva desapareceu. O motor do carro sumiu e por um segundo meu primo achou que tinha morrido. Mas não. O carro atravessou a figura como se ela fosse feita de fumaça. Só que o toque dela ficou. Ele descreveu como uma mão passando por dentro do peito dele, não quebrando, não rasgando, apenas atravessando, como se estivesse marcando alguma coisa lá dentro. Depois disso, ele dirigiu sem parar até o amanhecer. Não olhou mais no retrovisor. Não reduziu a velocidade. Não atendeu minhas chamadas seguintes. Só me ligou novamente horas depois, já em casa, trancado no quarto. E foi nessa hora, com a voz quebrada, que ele disse a pior parte. Léo, ela atravessou meu peito. Eu sinto até agora, como se algo tivesse ficado aqui dentro. Meu primo não foi mais o mesmo, e eu sei, pela forma como ele me olhou na última vez que nos vimos, que aquela coisa ainda está com ele. Ou pior, ainda está esperando. Eu queria dizer que meu primo se recuperou. Queria dizer que ele superou o trauma, que buscou ajuda, que conseguiu seguir em frente, mas estaria mentindo. Depois daquela madrugada, ele nunca mais dirigiu de noite. Mal conseguiu dormir durante semanas. E quando finalmente conseguiu, acordava sempre no mesmo horário, 3h17 da manhã, suando frio, com a mão no peito, exatamente no lugar onde a figura o atravessou. Ele me contou que, às vezes, sente como se algo dentro dele se mexesse. Não dói, não aperta, apenas acompanha. Como se respirasse com ele, como se estivesse esperando a hora certa de acordar. Os médicos dizem que é ansiedade, trauma, estresse pós-acidente. Mas meu primo sabe que não é nada disso, e eu também sei, porque na última vez que fui na casa dele, nada tinha acontecido ainda. Mas eu percebi. O ar estava pesado, frio, parado demais, exatamente como naquela madrugada em que ele me ligou. E quando ele virou de costas para fechar a porta, eu vi. Rápido, quase imperceptível. Mas eu vi. A sombra dele não acompanhou o movimento. Ela ficou parada, olhando diretamente para mim. Então, se um dia você estiver dirigindo sozinho, tarde da noite, e vir alguém parado na estrada, não pare. Não olhe, não chame. Nem sempre é alguém pedindo ajuda. Às vezes, é alguém chamando você.